caros amigos, como sempre, agradecimento por nos acompanharem. Vamos falar de mais ou menos, da pergunta que eu recebi, quanto tempo dura uma pestana, né? Certa vez eu fiz um vídeo aqui, vários na verdade, falando da substituição da pestana, que eu fiz no instrumento, que é uma coisa que normalmente eu recomendo, uma pestana de qualidade, aí eu recebo pergunta quanto dura uma pestana. Vamos falar de alguns dos itens da pestana. Recados rápidos, como sempre, agradecimento por nos acompanharem. Podem nos enviar instrumento para ajuste de onde estiverem, só entrar em contato pelo WhatsApp aqui na descrição, tá bom? Enfim, e também, terceira questão que eu gostaria de pedir para vocês, se possível, nos ajudem a divulgar esses vídeos para os amigos, nos grupos de WhatsApp, para o pessoal das escolas de música, dos GEM, nos auxiliem divulgando, porque esse conhecimento é muito importante. É claro que quem quer encontra o conhecimento. O conhecimento está disponível e você precisa acessar, certo? Mas muitas pessoas não sabem da existência desse canal, não fazem nem ideia. Quando você indica para um aluno, ele vai aprendendo, vai conhecendo. Muitas das vezes eu recebo pessoas aqui no ateliê, ou mesmo as pessoas que nos enviam um instrumento do Brasil e do mundo todo para ajuste, e aí eu vou falar de uma questão, a pessoa não sabe, nunca viu, eu explico, eu mando vídeo, mas é importante, né, o músico ter esse conhecimento básico do seu instrumento, tá bom? Bom, vamos aqui. Às vezes eu ajusto o instrumento, faço uma sonorização, né, e aí eu indico para o músico a substituição da pestana. Às vezes o músico, não, vamos aprofundar o trabalho. Então eu indico a substituição da pestana. Aqui nós temos uma pestana em ébano africano, que eu tirei do bloco do ébano, feito à mão, artesanal, tudo aqui é à mão, né? Um exemplo, né? Às vezes a pessoa fala assim, quanto tempo demora para fazer tal serviço? Eu falo, uma semana, né? Para um instrumento fazer tal serviço uma semana. É um exemplo, né? Não é o caso. E para fazer isso em 10 instrumentos, 10 semanas, porque é tudo à mão. Entenderam o que eu quis dizer? O espírito da ideia com isso? É tudo à mão. Não é uma máquina que eu ligo que vai saindo pronto. É tudo à mão. É tudo artesanal. Então, tudo feito à mão. Quanto tempo dura uma pestana, né? É impossível eu saber, eu dizer, porque vai variar de acordo com milhares de fatores. É impossível qualquer um saber. Quanto tempo dura determinada coisa, um sapato? Depende do seu uso, do seu cuidado. Mas vamos falar aí de 4 questões. Primeira das questões é a qualidade. Quanto melhor for o material, melhor for o ébano, maior é a durabilidade. Ou seja, se você tem um material bom, você não vai precisar ficar trocando. Você tem ali algo bom, de fato. Agora, às vezes não é ébano, às vezes é uma madeira bem mole, tingida de preto, que vem nos instrumentos mais simples. Aí eu recomendo substituir, porque não vai durar muito, tá? Então, é muito importante ter um material bom. Primeira questão que influi na durabilidade. Segunda é a manutenção. A gente está fazendo manutenção periódica. Por quê? Quando a gente faz a manutenção, a gente sempre deixa lubrificado. Quando se faz isso, se lubrifica, você tem uma menor probabilidade de, por exemplo, corda desfiando. Certa vez eu falei de cordas desfiando e expliquei um dos motivos do desfiamento. E um desses motivos é o próprio desfiamento. Porque ela desfia, machuca a pestana, você troca a corda e aí quando você põe, desfia a outra. Mas o que causou o desfiamento foi um machucado causado pelo antigo desfiamento. E que o antigo desfiamento pode ter causado ele? Diversas coisas. Às vezes, a falta da lubrificação, como eu já ensinei na prática aqui fazer, por exemplo, com o grafite. Tá bom? Então, segunda questão é essa. Terceira, tipo da corda, tensão da corda. Às vezes, eu uso uma corda, não vou citar marca, mas aquela de aço puro, aquela corda bem... O que acontece com aquela corda? O material dela é mais agressivo, então ela vai cortando mais a pestana, tá? Então, terceira questão é esta, do material.
a corda, que pode fazer com que a pestana gaste mais rápido. E quarta questão, o uso. Como assim o uso? Um músico que toca 8, 10, 12 horas por dia, um músico que atua profissionalmente, vai ter um desgaste maior do que o irmão que toca na igreja, nos cultos, nos ensaios, estuda em casa. Então a quantidade de horas que você toca influencia. Mas para finalizar esse vídeo, eu digo que pestanas é um material que demora muito para trocar. Talvez seja um dos investimentos que você faz no instrumento que quase nunca você vai precisar trocar, se for boa. Não adianta, eu pus a pestana, mas tá mal cortado, o material é ruim. Mas falou que quase nunca precisa trocar. Claro, se tiver dentro do padrão, né? Aí às vezes vai gastando, você troca, tá bom? Então quem perguntou, espero tenha gostado e eu tenha conseguido tirar a sua dúvida. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.